Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos começando aqui na presença de Deus nessa noite. Aleluia! Deus está conosco, né? Nesse dia Glória a quente. Deus. Hoje foi muita batalha, né? Mas Deus nos deu a vitória. Precisamos colocar a nossa vida no prumo, como diz, né? Precisamos entregar a nossa vida. Eu vou cantar uns louvores que falam sobre o Espírito Santo, que a gente depende do Espírito Santo. Aleluia! Hoje a palavra de Deus é os dois alicerces que nós vamos meditar aqui, ó. Então precisamos confiar totalmente no Senhor. Vamos lá. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma tentação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Estamos reunidos aqui. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido o seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido esse lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido o seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido esse lugar. Aleluia! Pois tua glória tem enchido esse lugar. Jamais falte em mim, jamais falte em mim, Senhor, a tua graça. Jamais falte em mim, Senhor, o teu amor. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com meus irmãos. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com meus irmãos. Glórias ao nome do nosso Deus, amém? Nós vamos meditar nessa noite na palavra de Deus. Oh, glória! No livro de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ver essa palavra de Deus que é muito forte aqui, ó. O nome dessa mensagem é Os Dois Alicerces, né? Isso aqui é muito boa, essa palavra de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos,
e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha lá, Jesus aqui nesse texto, ele cita os dois tipos de pessoas que tem dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro dos lares, onde quer que você vá, só existem esses dois tipos de pessoas. Jesus chama uma pessoa de prudente e chama outra pessoa de insensato. Em suma, essa palavra prudente é uma pessoa que faz um plano, que faz uma meta, que o ser humano hoje eles estão morrendo de graça. Eu digo que tudo que a gente for fazer, a gente tem que orar. Olha lá, tudo que nós vamos fazer nesse planeta, a gente tem que dizer: Senhor, é da tua vontade. Eu sou uma pessoa que eu oro muito, e eu digo: Senhor, eu vou esperar, e eu gosto de fazer prova com Deus. Observe bem aqui, ó. Eu sou uma pessoa que eu acredito, eu acabei de cantar essa palavra fé, a minha fé. Eu aprendi que sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar em Deus. Uma pessoa prudente é uma pessoa que acredita em Deus. É uma pessoa que, como você acabou de falar agora, ainda que eu venha da minha casa todinha para me mudar para outro estado, se eu tiver fé, vai dar certo ou não vai dar? Tem gente que, entendeu aí? Tem gente que faz as coisas sem consultar a Deus. Você observa que o Senhor Jesus, ele fala de fundamento aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha a lei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A prudência faz a pessoa fazer uma coisa sólida, uma coisa verdadeira, está entendendo? E uma coisa que está na mão de Deus. Tudo que está na mão de Deus dá certo. O prudente, ele sabe que vai até acontecer problemas. Aqui o Senhor Jesus diz que e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O alicerce de uma casa é um lar cristão, é Deus, né? O alicerce de uma vida, de uma pessoa que quer vencer a vida, tem que ser Deus. Se você não colocar Deus, você não vai vencer. Eu até falo isso. Eu estou aqui hoje com 58 anos, e eu encontrei uma pessoa que está comigo até hoje, né? Que casou comigo desde 89, nós estamos nessa caminhada. Eu até digo, só demos certo porque eu sempre contei com ela, e nós sempre oramos e sempre pedimos a bênção de Deus. Todos os nossos planos espirituais, materiais, conjugal, toda a nossa caminhada, nós colocamos Deus. Tem gente que diz assim: eu admiro você, missionário Jerônimo, com a sua esposa, eu admiro vocês porque vocês estão há muito tempo, mas vocês estão aí vivos na presença de Deus. Por quê? Nós fomos prudentes, nós não se metemos com falcatrua, não fizemos loucura, não vendemos a nossa alma para o diabo, né? Nós fomos prudentes, nós tivemos uma visão. Até a casa que eu tenho, que você conhece, né? Aquela casa lá que muito dia, sabe, olha a tua casa que o terreno é bem grande, né? Tu viu lá, né? Muita gente admira. Eu digo, olha, a minha casa não era essa, a minha casa era uma bem pequenininha que tinha lá em cima, era um embriãozinho bem pequenininho. Mas eu estava juntando dinheiro para construir a casa. Eu ganhei a casa e estava juntando. Mas um dia Deus me deu uma direção, entendeu? Eu ia sempre pelo caminho longo, porque eu digo, eu vou por aqui, pelo esse matagal. Aí teve um dia que Deus disse assim: vai por esse caminho, por esse matagal, que tu chega, que eu vou te mostrar. Deus, naquele dia que eu varei pelo matagal, eu fui sozinho enfrentar o matagal para economizar mais ou menos 1 quilômetro de distância. Eu vou pelo matagal. Aí quando eu cheguei lá nessa casa de esquina, eu olhei e vi aquela casa, eu parei, aí o Senhor me disse assim: você não quer essa casa? Essa casa já está pronta, você só vai fazer o muro, entendeu? Aí eu digo: Senhor, eu não tenho dinheiro. Aí o Senhor falou no meu coração: eu sou o dono da tua vida, eu vou te dar tudo, só é você confiar em mim. Amém. Aí eu chamei minha esposa e nós fomos lá olhar a casa. Eu digo: olha, todo o dinheiro que nós estamos juntando, vamos comprar essa casa aqui. E depois a gente vê. E Deus
nos deu aquela casa que nós oramos. Nós oramos e em menos de um mês nós juntamos todo o dinheiro, negociei com a mulher e comprei a casa. Aí nós entramos e se ajoelhamos naquela casa, me lembro como hoje, por ele ter conseguido aquela casa. Nós éramos dois novinhos, eu digo assim, porque para muitos 25 anos é bem novinho, né? Eu com 25 anos eu já tinha minha casa própria. Aí eu digo assim, isso quando a gente volta no tempo foi 1992. 2 anos depois da gente estar casado, Deus nos deu a casa que a gente queria, uma casa de esquina, como nós pedimos. E hoje eu sempre olho lá e digo, Deus, por quê? Nós edificamos a nossa vida e Deus continua nos abençoando. Isso aqui foi uma das grandes bênçãos que eu estou contando, para você entender que a gente escutou a voz de Deus. Que muitas vezes Deus fala para a pessoa, mas a pessoa não acha que não é Deus. Está entendendo? Deus fala com a gente aqui, ó, sozinho, quando você está orando. As minhas maiores experiências com Deus foi quando eu estava sozinho orando com Deus. Vocês se lembram que Deus falou com muita gente? Deus falou com Zacarias, né? Deus falou com grandes homens de Deus do passado. Zacarias estava lá, acendendo a vela do candelabro, dessa distância, né? Quando ele viu, o anjo estava bem aqui, ó. Eu imagino, tu estando num lugar todo, né? E um anjo aparece do teu lado e diz, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Tua mulher vai ter um filho. Aí ele só disse essa palavra, quase que ele disse, eu não acredito, né? Eu já estou velho. Mas o Senhor disse, como tu não acreditou na palavra, de início tu vai ficar mudo, até o dia que teu filho nascer, né? Então eu digo sempre isso, que muitas vezes Deus aparece na nossa frente e diz assim, me escuta, eu estou falando contigo, está entendendo? Que as pessoas muitas vezes elas não acreditam que Deus usa, Deus fala conosco em sonhos, Deus fala em visões, Deus revela, e muitas vezes Deus fala direto com a pessoa, né? Ou usa alguém para profetizar. Tudo a gente tem que acreditar que Deus está providenciando. Eu fui me operar, eu ia para uma operação, e eu disse assim, eu confio, olha lá a palavra que eu disse, e aí tu vai operar amanhã? Aí eu peguei, se eu confio que Deus vai usar aqueles médicos, só disse essa frase. Só que no campo, quando eu estava arrumando a minha malinha para ficar 2 dias lá para me operar, um pastor profetizou e disse, a tua operação não vai dar certo, viu? Olha lá, a tua operação não vai dar certo. E o Senhor me enviou, o pastor, moro lá na Zona Norte, o pastor veio lá do Lírio do Vale, só com um irmãozinho, só para dizer essa palavra, tua operação não vai dar certo, te entrega na mão de Deus. Aí eu me ajoelhei, aceitei a oração, e a operação não deu certo. Era para mim ter morrido naquela operação, porque eu disse uma frase, olha a frase que eu disse, eu confio na mão do médico. Nunca confie na mão do homem, confia na mão do Senhor. Amém. Viu? Eu disse assim, não sei se eu confiei muito naquilo. Tem gente que morre de uma operação extra, mexendo no nariz, está entendendo? Tem gente que faz uma operação de ajeitar esse osso aqui do nariz para respirar e morre. Tem gente que vai mexer no dente, morre. Tem gente que vai fazer uma micro, né? Uma menina foi tirar um negócio que tinha bem aqui, morreu. Qualquer pessoa que não escuta a voz de Deus pode morrer bobamente. Eu me ajoelhei, aceitei a oração e a operação não deu certo. 11 horas depois de eu sair de lá, os médicos disseram, houve um erro. Olha lá a palavra, houve um erro médico. Quantas pessoas morrem de erro médico, né? Viu? O homem é falho, mas Deus, Ele é fiel. Viu? É isso que a gente aprende aqui. Por quê? Nós temos que, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que escutar a voz de Deus. Vocês se lembram que o povo de Israel era assim? Quando eles ouviam a voz de Deus, eles venciam. Mas quando eles começaram a desobedecer, né? Eles começaram a perder as guerras. Começou com aquela... Quando eles perderam, eles lutaram com 6 mil contra 13 mil, e eles acharam que eles iam vencer. Eles perderam com a Ai, né? E morreram só 36 soldados, viu? Uma derrota onde morreram 36 homens. Foi uma advertência, porque eles não estavam preparados, está entendendo? A única coisa que faz a gente ser derrotado é o pecado. É isso que a gente aprende nessa lição. Por isso que a gente tem que
está preparado para ouvir a voz de Deus, amém? Aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala das circunstâncias que se levantam na vida de uma pessoa, né? Ele cita a chuva. Aqui Jesus faz uma comparação semelhante à história de Jó, que a gente lê no capítulo 1 de Jó, né? Se a gente não ouvir a voz de Deus, o inimigo vai atacar. E é o que está acontecendo muito hoje em dia, é o contra-ataque. O diabo está atacando a casa das pessoas, viu? Onde o diabo mais está atacando é as casas, viu? Decore isso aqui, ó. Onde o inimigo está atacando é a casa das pessoas. É problemas de casais, é problemas de pai contra filho, é problemas de relacionamento, é inveja, é ciúme. A maior luta do ser humano é a sua casa. Tanto que o Senhor Jesus mandou a gente pregar essa mensagem. Jesus falou que o diabo iria atacar. Assim como ele atacou a vida de Jó, né? O diabo tem atacado a vida das pessoas. No caso ali de Jó, ele era Satanás, ele era o adversário mesmo. Jó, aqui ele perdeu tudo que ele tinha. Aí muita gente pergunta assim, mas por quê? Por que Jó perdeu tudo? Existe coisa na vida da gente, tem até uma música de um cantor que eu gosto, ele diz assim: existem momentos na vida da gente que a gente precisa de um ombro amigo, que é uma música do Osélio Paulo, né? Aí ele disse assim: Jesus Cristo, eu preciso do teu amor. É uma declaração de que ele precisa de Jesus. Tem momento em que a gente tem que orar e dizer: ei, eu preciso de ti, Senhor. Tem momento em que Deus deixa a gente passar para a gente chorar, para a gente saber que a gente é uma criança aos olhos do Pai. E naquele momento eu vejo Jó dessa maneira. Um dia desse eu fiquei pensando na vida de Jó. Mas o que me admira foi quando Jó poderia ter perdido tudo, viu? Ele não ia sentir falta, mas quando alguém chegou e disse: olha, Jó, a casa de teus filhos estava. Aqui foi essa palavra aqui, ó, que Deus me mostrou. Ele diz aqui, ó: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Aqui é a diferença. Onde tem a cobertura de Deus, pode fazer tudo que acontecer que não vai cair. Amém. Mas naquele momento, Deus deixou Jó numa situação que eu imagino. Deus colocou a mão no fogo por Jó, né? Para mostrar para o diabo, porque o diabo foi lá no céu e dizia assim: deixa eu tocar nele, deixa eu fazer tudo. Deus liberou. As coisas só acontecem na nossa vida de errado quando Deus, ele diz: bora ver, está entendendo? Até onde ele vai, né? Que as nossas maiores cabeçadas na vida é quando a gente não confia na mão de Deus, viu? Naquele momento em que Jó, eu me imagino o Jó, quando ele recebeu essa notícia: ei, teus filhos, a casa caiu, matou todos os teus filhos, né? Foi o momento em que Jó, naquele momento, você pode ver, eu vou ler aqui só esse capítulo aqui, só essa parte. Jó no capítulo 1, olha lá. Vou ler só esse versículo aqui, ó. Olha o que aconteceu quando Jó recebeu essa notícia. Jó, olha essa palavra aqui. Jó no capítulo 1. Olha lá. Olha aqui, ó. E eis que Jó 1:19. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, viu? Um vento que não era para onde vir, viu? Isso aqui é para ver que o inimigo tem um poderzinho, né? Eu falei isso para os alunos hoje, que eu falo de ensino religioso. Eu disse assim: amigo, em todo lugar tem o bem e tem o mal. Aí olha lá. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos daquela casa, da casa dos filhos de Jó. Olha lá.
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para ti trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Viu? Eu até digo assim, um dia desse uma pessoa perguntou: e aí, tu reclama muito? Eu digo: olha, de vez em quando eu reclamo, mas eu não gosto de reclamar, porque Deus tem operado muito na nossa vida. Se a gente confia em Deus, a gente tem que acreditar que Deus está na frente, que Deus vai providenciar. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele diz isso, que vai se levantar, o inimigo vai combater contra a nossa casa. Está aqui a palavra que Jesus disse, olha lá. E combateram contra aquela casa. Viu? Quando Jesus utiliza essa palavra combateram, quer dizer que foi uma luta. Está entendendo? Observe bem, aqui no sentido, meu amigo, esse versículo aqui é um versículo espiritual. Ele não é somente literal, está entendendo? Ele é um versículo que está mostrando o que está acontecendo com muita gente. Eu contei com um caso aqui para um irmão, que tinha uma irmã que era ministra do louvor, e ela tinha um grande problema que ela não contava para ninguém, que era o problema que estava lá dentro da casa dela. E um dia eu estava me consagrando na igreja, eu atendia as pessoas de 5 às 6, quem quisesse um conselho, eu chegava na igreja, e eu ficava no escritório e dizia: olha, no dia de consagração eu atendo qualquer pessoa das 6 às 7, antes de começar o culto. E eu estava lá quando ela chegou. Deus assim me mostrou assim a vida dela, sem ela falar. E ela começou a falar que ela estava infeliz, que ela estava insatisfeita. Aí eu disse assim: minha irmã, vou dizer uma coisa para ti. A cruz que você está carregando, você que aceitou. Deus mandou dizer uma palavra dessa, dura, tá entendendo? Jesus mandou dizer só uma palavra para ti. Quando você escolheu esse cara, você sabia quem ele era. Você sabia que ele não prestava, vou dizer bem claro aqui. E agora você está sofrendo aqui na minha frente porque você aceitou carregar essa cruz. Existe coisa na vida de muitas pessoas que você vai ter que... Você aceitou, você poderia ter casado com outro homem, mas você escolheu ele. E agora você está com mais de 12 anos de casada. E eu disse assim para ela, eu profetizei. Eu digo: a tua cruz está pesada, eu sei do teu sofrimento, mas você vai ter que carregar mais um pouco. Em breve Deus vai te mostrar o que vai acontecer contigo. Falei bem assim, ela não entendeu, viu? Parece que eu falei em parábola, viu? Eu digo: eu sei que você quer falar comigo, mas eu vou te responder o que o Senhor mandou te dizer. A tua cruz é muito grande. Você está preparado para continuar carregando ou você vai desistir? Você que quis, agora você vai pagar o preço. Aí ela chorou e a mãe dela mandou um recado: a minha filha está chorando há uma semana pela palavra que o Senhor. Aí eu fui lá na casa dela, uma semana depois. Aí eu disse: olha, vou falar só para ti aqui, o teu problema é o teu marido. E em breve vai acontecer aquilo que tanto você já pensa que sabe, que ele já tinha outra mulher, ele já tinha outro filho, ele já tinha uma outra família, e ele chegou lá e disse: estou indo embora. Eu cumpriu o que eu falei para ela, teu marido vai embora. Agora eu digo para ti, você está preparada? Ela não estava preparada. Aí eu digo assim: mas o Senhor tem uma palavra para ti, ele vai te deixar. Ela sempre olha lá, vou dizer aqui bem claro que é um dos erros do ser humano. O maior erro do ser humano é depender dos outros, viu? Eu disse: você cometeu um grande erro. Você aceitou o dinheiro do teu marido, ele aprisionou você, não queria que você trabalhasse, não queria que você se formasse, mas você vai dar a volta por cima. Deus vai te dar outro marido. Ele vai pedir o divórcio e vai embora. Aí você vai se lembrar do que eu estou falando. E Deus vai te dar outro marido. Você vai começar uma profissão.
e você vai ter vitória, porque você passou anos sofrendo, porque você aceitou aquele jugo, você era escrava dele. E agora eu quero dizer para você, Jesus não te abandonou. Quando acontecer, tu vai te lembrar, viu? Naquele tempo, passou uns 6 meses, aconteceu o que eu falei. Ele foi embora com a amante, viu? Ela suspeitava, mas ela não queria, você entendeu? Porque o cara ganhava 15 salário mínimo, entendeu? Tem muita gente que está na terra. Entendeu como é que é o ser humano? O ser humano, ele confia na carne, ele não confia nas palavras do profeta. Passou 2 anos, quando ele foi embora para emagrecer, ela sofreu. Ela passou pelo deserto, como muitos chamam aí, né? Pelo sofrimento. E lá, quando ela foi se tratar, apareceu o homem que está com ela até hoje, que assumiu ela, casou com ela, um homem de Deus, está entendendo? E que acreditou nela. Ela contou para mim tudo que eu estou contando aqui para ti. Ela disse: como você profetizou, eu ouvi, eu acreditei. Eu quero agradecer por você ter orado por mim e ter revelado que Deus não me abandonou, viu? O combate foi grande aqui, ó, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Olha aqui, ó. E aqui você observa que essa é a situação. Essa primeira parte fala de quê? Olha aqui, ó. Jesus aqui compara essa pessoa, uma pessoa que tem planos, que tem algo, que tem meta, que acredita que Deus vai levantar ele, né? O prudente é uma pessoa que planeja. Você está entendendo? Viu, Camilo? O prudente é uma pessoa que tem um plano. Por isso que é perigoso a pessoa se aventurar, como tu falou aquele caso, né? O perigo de uma aventura é não dar certo, viu? E às vezes a pessoa se aventura e não dá certo. Eu conheci pessoas que se aventuraram. Aqui é o insensato. Insensatez é aquela pessoa que ela não ouve ninguém, viu? O maior perigo, quando a gente aconselha, você tem certeza, você está segura do que você está fazendo, porque o ser humano, na maioria, ele não tem convicção. A maioria desses adolescentes de hoje, eles não acreditam em Deus. Até se você não falar, eu falo de Jesus para muitos, porque a própria família dele não acredita nele. Eu perguntei para um aluno e disse assim: como é que você é? Você é uma pessoa negativa ou uma pessoa positiva? Ele dizia assim: eu sou uma pessoa negativa. A maioria das pessoas são negativas. Uma pessoa que pratica a insensatez aqui, ó, é uma pessoa que planeja coisa na areia. Na areia quer dizer, tá, sem fundamento. Hoje os casamentos estão dando errado porque as pessoas, elas não querem colocar Deus no casamento. Eles não querem estar na igreja, né? Eles só querem estar em shopping. O casamento deles não tem Deus, o casamento deles só tem shopping. O casamento deles, aí quando aparece a tempestade, que Jesus diz aqui, a tempestade, o diabo e os demônios aparecem, viu? Eu conheci uma jovem que eu disse tudo isso que eu estou falando aqui para ela. Eu já vi muita gente que parece que aquele cara era homem de Deus, parece que aquela mulher era uma mulher de Deus, mas a pessoa casou pela aparência, casou pelo dinheiro. A Bíblia diz que essa pessoa é insensata, uma pessoa que não pensa. O Senhor Jesus é que está falando isso aqui, ó. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram e aquela casa caiu. Viu? A casa caiu aqui que a gente estava falando, é a casa tanto material, né, como a casa. Eu falei com um homem, vou contar agora um caso negativo que virou positivo. Teve um irmão da igreja, já com quase 50 anos, ele se aconselhou comigo, ele era professor. E ele disse: eu quero uma mulher de Deus, viu? Olha lá, todo mundo quer uma mulher de Deus, quer casar. Ele disse: missionário, eu quero casar. Aí eu disse assim: é melhor você ir para a igreja, orar, pedir que Deus... Aí apareceu uma mulher dentro do ônibus para ele, viu? Aí ele gostou dela, disse: eu gostei dessa mulher. Ele era branquinho que nem o senhor, e a mulher dele mais moreninha que o Camilo, viu?
Aí ele disse assim, eu queria uma mulher morena, e apareceu aquela morena dentro do ônibus, eu disse, aí ela disse assim, olha lá. Ele disse, eu sou da igreja. Aí ela disse, eu não frequento igreja nenhuma. Eu sou viúva, eu tenho 4 filhos. Viu? Aí ele olhou e disse, mas você é bonita, você tem quantos anos? Eu tenho 40. Viu? Ele tinha quantos? 52, 53. Aí disse, eu posso sair contigo? Viu? Aí saíram, com menos de um mês ele se uniu, se amigou com ela. Viu? Não casou. Sabe quanto tempo demorou esse relacionamento? Ela nunca quis ir para a igreja, viu? Ela nunca levou a sério. Você está entendendo o que é insensatez de muita gente? A Bíblia diz aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e 2 Coríntios, no capítulo 6, que quando você se mete com uma pessoa que não tem o mesmo conceito que você, já é um problema. A Bíblia diz que Deus não aceita o jugo desigual com os infiéis. Está entendendo? Então isso aqui, que sociedade tem o justo com o injusto? Eu fui lá orar, ela não gostou da oração, queria que eu não quero receber ninguém. Fui na casa dele, ela disse, eu não gosto de receber visita de ninguém da igreja, entendeu? Quer dizer, você está entendendo? Eles não queriam, ela não queria ouvir a voz de Deus. E ele dava todo o dinheiro para ela, se uniu, entregou. Foram 10 anos da vida dele, viu? De 52 até 62 anos. Ele dizia para mim, olha, eu luto para sustentar essa mulher, e os professores, eu luto para sustentar essa mulher, os 4 filhos dela, não é meu, mas eu estou aqui e tenho que pagar, né? Eu aceitei. Aí ele disse, muitas vezes eu quero ir para a igreja, mas eu acabo nem indo missionário, vai só a igreja. Eu chamava ele para a igreja e ele não ia. Viu? Eu disse, olha irmão, estou falando o que eu estou dizendo aqui. Você precisa ouvir mais a voz de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. O Senhor está lutando em vão, porque o Senhor não está trazendo eles para casa. Leve a sua casa para Deus, viu? Ela nunca viu. Eu fui lá várias vezes, mas ela para a igreja, viu? Muitas vezes tu visita um monte de pessoas, tu convida, uma pessoa não vem, viu? Porque não querem nada com Deus. E eu disse, essa mulher está fazendo o irmão sofrer. Aí ele teve um infarto, aí que vem a situação, olha lá. Ele teve um infarto do coração dando aula, viu? Ele contando para mim essa história aqui, ó. Aí ele disse, olha, eu disse, irmão, o senhor era bem forte, o que aconteceu? O senhor está bem magrinho. Ele disse, o senhor nem sabe. Eu tive um infarto, eu passei 3 meses internado no Francisca Mendes. Fiquei 1 mês em coma. Os médicos me trataram. Quando um dia eu acordei do coma, quando eu olhei meu irmão de Santarém, eu digo, ei irmão, o que tu está fazendo aqui? Onde eu estou? Ele disse, tu teve um infarto, irmão. Ele disse, te acalma, eu vou ficar aqui morando contigo. Aí ele disse assim, cadê minha mulher? Viu? Ele disse, deixa tu te recuperar. Tua mulher está por aí, não te preocupa não, eu que vou ficar contigo aqui. Aí ele contando, meu irmão ficou comigo 3 meses no Delfino Aziz. Me operaram, eu fiquei com esse corpo aqui, ó. Bem magrinho, perdi, sofri. Quando eu fiquei em pé, disse, bora, agora tu vai para casa. Aí ele disse bem assim, para casa, ele disse, tu vai morar comigo lá em Santarém. Tu captou a história? Aí ele disse, mas eu moro ali, eu tenho casa. Ele disse, tu tinha casa, tua mulher que tu vivia, vendeu a casa, foi embora, levou tudo. Eu não sei nem para onde ela foi. Tu não tem nem mais casa, você entendeu? Tua mulher levou tudo, tu perdeu tudo, tu só tem a tua vida agora. Aí ele disse que na hora ele se lembrou da minha palavra que eu tinha dito, viu? Digo, irmão, muitas vezes a gente pensa que tem tudo e a gente não tem nada, viu?
O insensato, ele acha que tem tudo, mas ele não tem nada. Aí ele contando: olha, missionário, eu me lembrei que o senhor falou isso para mim, que muitas vezes eu achava que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E agora eu vou. Aí ele disse: sabe qual é a boa? Aí o irmão dele estava na frente: está aqui meu irmão, ó. Eu não via meu irmão há mais de 20 anos, com essa situação, estou vivo, vou morar com meu irmão, estou voltando para Santarém, estou aposentado, vou curtir agora o final da minha vida com Jesus. Viu aí como é que é? E aí eu estou dizendo aqui para vocês, já deu para você captar o que é o prudente, o que é o insensato. Muita gente comete as burradas da vida, e por isso que eu estou dizendo, a gente tem que viver na misericórdia de Deus. É o que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui poucos, mas estamos na presença de Deus. É melhor o povo com Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz? Que aquele que está com o Senhor nada falta. Então, Deus tem uma promessa nessa noite aqui para nós. Precisamos ficar com Deus, precisamos ser prudentes, precisamos andar com Jesus. Vamos fazer a oração da fé, está aqui o livro da oração. Vamos orar uns pelos outros e Deus vai operar milagres. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, aqui está o livro da oração. As pessoas que mandaram o seu pedido de oração, as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, na CTI, no pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas, pessoas que estão no deserto, pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir. Eu falo com tanta gente que está sofrendo, muita gente que está passando por uma situação de aperto, de dívida, muita gente que não tem direção, muita gente que está pedindo direcionamento espiritual nessa noite. Pessoas que estão fazendo planos, nós já estamos colocando aqui, Senhor, porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Senhor, vem abençoar o projeto do teu servo, da tua serva, que nós possamos vencer com prudência, que possamos ser prudentes, Senhor, para vencer as batalhas da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, do nosso relacionamento, das nossas empresas, da casa do teu servo, da tua serva, que depende de clientes. Tem muita gente que está desempregada, tem muita gente que está desviado, recebendo essa mensagem de oração nessa noite. Pessoas que precisam mudar a sua vida, abandonar a insensatez, a loucura, abandonar os conselhos errados, a vida errada, e começar a se consertar na presença do Senhor. Conserta esta casa, conserta esta família, conserta a igreja, conserta nossos alvos, nossos planos, nossos objetivos. Vem, meu Deus, nessa noite entrar com tua mão sacrossanta para curar, sarar, libertar, restaurar, transformar. Entra agora, meu Pai, com teu poder. Nós oramos por toda a nossa família, nossa parentela. Toca nessa criatura que está longe dos teus caminhos, que está ouvindo essa mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Onde está chegando esta mensagem, que possa produzir fruto, mesmo gravada, que o Senhor confirme o seu poder. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. É no nome do Senhor Jesus que confirmamos essa 20ª noite na tua presença. Amanhã nós vamos encerrar o 21ª noite, Senhor. E nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, que o Senhor confirme a palavra de vitória, a palavra de ânimo, a palavra de fé. Eu oro pelo teu servo, a tua serva, que clama conosco de dia e de noite em oração. Confirma a bênção sobre todos do Disque Vida Oração, do Facebook, do YouTube, que estão conosco nesta fé. Que o Senhor abençoe a igreja do pastor Francisco Camico, toda a sua família, toda a sua parentela. Confirma, Senhor, dá-nos êxito, vitória, conquista. Vem, Senhor, derramar bênção sem medida. Manda a bênção duplicada, a dupla da honra, a bênção da multiplicação, Senhor. Confirma a oração dessa noite, pois nós declaramos a oração da fé no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou passar a palavra ao pastor que vai fazer a oração final. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, Jesus. Senhor, nós somos gratos nesta noite, Aleluia. pela sua misericórdia, Obrigado, Senhor, por estar pela saúde, aqui mais uma vez. pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento, pela moradia, pela provisão e pelo livramento. Aleluia. Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra hoje liberada sobre a nossa vida, Senhor. Ensina-nos a ser sábios para que nós venhamos alcançar corações sábios. Aleluia. Pai. Glória a Deus. Ensina, Pai, a contar esses dias. Pai, muito obrigado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E faça a resplandecência sobre o nosso teu rosto. Tenha misericórdia de nós. Como igreja nós confirmamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.